Eu queria convidar Aderir. Fica para depois. Também você foi ficar lá em cima da galeria. Vou chegar aqui. O nosso irmão vai orar ao Senhor, pedindo as bênçãos para o trabalho da parte da tarde. Nosso eterno Deus e nosso querido e amado Pai, como é precioso, Pai amado, para nós podermos cantar que nós estamos salvos e que junto nós iremos morar no céu. Que preciosa verdade, Pai querido, que alenta os nossos corações, alenta a nossa alma, o nosso espírito, para tributarmos, ó Pai bendito, ao Teu santo nome toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Pai amado, que Tu és digno de receber. Nós Te louvamos, ó Pai querido, porque nesse dia que nós aguardávamos com ansiedade, com desejo, de chegarmos aqui, Senhor amado, para esse dia de comunhão, esse dia, Pai amado, em que os nossos corações estão sendo despertados, através de tudo, Pai, que nós já ouvimos e certamente daquilo que nós ainda havemos de ouvir na tarde desse dia. Pai amado, nós temos lembrado de outros encontros no passado e nós temos lembrado, Pai, que muitas vidas foram desafiadas através dos ministérios da Tua Palavra, através dos relatórios. E pedimos, ó Deus, que nessa tarde, mais uma vez, o Senhor possa nos desafiar aqui neste lugar, através, ó Pai amado, do poder da Tua Palavra, do poder do Teu Espírito, ungindo os Teus servos que vão ser usados, Pai, para o ministério da Tua Palavra. Pai querido, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sair daqui nesta tarde, Pai, com nossos corações enriquecidos, para que nós possamos, ó Pai, cada dia com mais desejo no nosso coração, fazermos aquilo a que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Ó Deus, nós Te louvamos por este lugar que foi construído, ó Pai, consagrado para a Tua igreja congregar, para esses momentos, ó Pai amado, de gozo, de alegria para nós. Te agradecemos pela vida da igreja que congrega aqui, dos irmãos, que tem se disponibilizado, ó Pai, com todo o carinho e amor para a realização desta obra aqui neste lugar. Pai amado, vem nos abençoar, é a nossa oração, que nós fazemos agradecidos no bendito e santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmão. Nós vamos ter agora mais uma parte de relatórios, mas eu queria convidar o nosso irmão José Maria Pego, está aí. Ele tem alguma coisa para anunciar? Então, antes de começarmos o relatório, o irmão pode fazer o anúncio que gostaria agora, né? Por favor. Irmãos, eu recebi um e-mail de uma irmã pedindo oração por uma senhora que mora em São Paulo. E o e-mail
pergunta para mim, eu tenho algum conhecido em São Paulo que possa fazer uma visita para essa senhora? O nome dela é Maria Marques da Silva. Ela mora na rua Martinho Vaz de Barros, Vila Pirajussara, Campo Limpo. Ela perdeu um filho em acidente, em torno de 17 anos de idade o filho. Ela entrou em depressão, está com indícios de suicídio e precisaria de uma visita urgente, talvez. Se algum irmão pode fazer uma visita para essa senhora, eu tenho aqui algumas cópias do e-mail e posso deixar com alguns irmãos que possam fazer essa visita para essa senhora. E já peço a oração para todos, né? Maria Marques da Silva, orar por ela, está em um estado avançado de depressão, porque perdeu um filho em acidente e pede as orações dos irmãos. Seria só. Obrigado, irmão. Eu vou repetir o endereço, talvez algum irmão de alguma igreja que é próxima, a Vila Pirajussara. Já está. Deixamos aqui, tá bom. Então já está tudo anotado. Deixa com o Gênesis ali. E... no vermelho, EZP 2952. Está pegando fogo. Também carro vermelho, Alberto. O que você queria? Chama o bombeiro. Muito bem, irmãos. Eu quero convidar agora o nosso irmão Davi Janet. Ele vai também apresentar aqui o relatório do trabalho ali em Araraquara. Araraquara não, já não é mais Araraquara, né? Agora é Ribeirão Preto. Ele se mudou com sua esposa para Ribeirão e tem iniciado um trabalho lá e tem coisas maravilhosas para nos contar. Eu vou ficar com ele na mão mesmo, porque eu vou passar alguns slides. Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Prazer estar com vocês. E o verso que nós lemos pela manhã me chamou muita atenção. O irmão que leu disse que ele se propôs a falar apenas o que Deus tinha feito por seu intermédio. Sabe de uma coisa? Tenho que confessar isso para vocês. Aqui dentro tem uma natureza que gostaria de dizer o que eu fiz. Talvez vocês não tenham essa natureza, eu tenho. Natureza carnal, pecaminosa, inclinada para tudo que não presta. E que gosta de se arvorar e dizer, eu fiz, pela minha força, pelo meu poder, pelos meus recursos. Mas a palavra de Deus falou conosco hoje pela manhã. E com essa proposta é que nós estamos aqui. Para falar apenas o que Deus tem feito por nosso intermédio, apesar de nós. Quero deixar 2 versículos com vocês. Primeiro, no livro de Atos. Capítulo 20. Esse versículo tem falado conosco há já 27 para 28 anos, quando nós recebemos o chamado do Senhor para a sua obra e atendemos a esse chamado. E o Senhor disse conosco o seguinte: em nada considere a sua vida, Davi, preciosa para você mesmo. Contanto que você complete a sua carreira e o ministério que eu te entrego para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. 28 anos atrás o Senhor disse essas palavras para nós e nós não pudemos dizer não ao chamado. Nem ousamos dizer não, pelo contrário, acatamos e obedecemos o chamado com o maior prazer. E esse prazer tem aumentado ao longo desses 28 anos. O segundo versículo está no livro dos Salmos, 126.
Nós cantamos estes versos, mas hoje eu quero ler com vocês. O verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É verdade que agora alegres, mas houve um tempo em que com lágrimas semeamos, agora com júbilo estamos ceifando. Porque a promessa da palavra de Deus é: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Diz-nos a palavra de Deus que há época para tudo nas nossas vidas. Há época para plantar, há época para colher, há época para chorar, há época para rir. Tudo tem o seu tempo, quem determina o tempo é o Senhor. Atualmente nós estamos no tempo de colheita. Choramos um pouco ao regar a semente lançada nos corações. Não choramos tanto quanto deveríamos ter chorado. Mas agora estamos muito contentes pelo que o Senhor tem feito. Aproximadamente 8 anos atrás, a igreja em Ribeirão Preto, fundada pelo seu João McClellan, a qual nos recomendou a obra do Senhor, passou por um problema e nos convidaram para dar uma mão. E naquela época nós estávamos morando em Araraquara. E começamos a ir toda semana para Ribeirão Preto, passando 2 dias lá, e 3 dias em Ribeirão, e depois 4 dias em Araraquara, e dividíamos a semana entre as 2 cidades. Mas, paralelamente, nós começamos a orar ao Senhor, porque sentimos que naquela época nós estávamos sendo um empecilho para a igreja em Araraquara se desenvolver ainda mais. Alguns irmãos diziam: o Davi e a Rosana estão aí. E eles fazem, eles evangelizam, eles discipulam, eles fazem. E alguns irmãos se recolhiam e, talvez até inibidos, 95% da igreja são nossos filhos na fé. Enfim, por algum motivo, não participavam da obra como deveriam participar. E nós sentimos que éramos o estorvo para o desenvolvimento da obra. Nós não sabíamos, mas o Senhor permitiu um problema em Ribeirão, e através desse problema a igreja nos chamou, e nós começamos a repartir o tempo, e o Senhor abriu portas de evangelismo que nós nem imaginávamos que Ele abriria. Um irmão da igreja de Ribeirão disse que ia convidar os seus amigos e colegas de trabalho para fazer um estudo, mas ele queria que eu desse esse estudo. Falei: então vamos lá, convida. E a esposa dele era gerente de 3 lojas do Boticário, lá em Ribeirão, e ela falou: vou convidar as minhas funcionárias. E eu pensei que 2 ou 3 iriam, e a primeira noite que eu cheguei lá na casa deles, tínhamos a presença de 6 descrentes para ouvir o Evangelho. Na semana seguinte eram 15. Na terceira semana eram 26, 27. Na quarta, para encurtar um pouquinho a história, depois de 2 meses, nós tínhamos 42 assistindo na sala da casa dele, com 11 crianças, que alguns eram casados e traziam as crianças, e nós precisamos pedir ajuda das moças da escola da igreja, para na cozinha da casa dele fazer uma classinha com as crianças, enquanto nós cuidávamos de evangelizar os pais. Precisamos dividir aquele grupo em 2 noites. Então, uma noite nós tínhamos 21, 22, na outra noite mais 21, 22. E assim nós começamos a evangelizar. Grande parte desses que foram o primeiro grupo de evangelismo, hoje são membros ou da igreja lá dos Campos Elíseos, ou da igreja no Parque Ribeirão Preto. E aquele grupo terminou, e alguns que se converteram convidaram parentes e colegas, e um foi chamando o outro, Bom, na verdade, para encurtar mais a história, nós não temos nenhuma noite livre com grupos de evangelismo e discipulados que estamos fazendo atualmente. Mas nós damos muito mais graças a Deus
não é porque nós não temos nenhuma noite livre, mas porque boa parte dos membros da igreja tem os seus grupos de evangelismo, eles fizeram o evangelismo, creram em Cristo como Salvador, foram discipulados, foram batizados, integrados à igreja, e eles viram que foi tão bom ouvir o evangelho na casa, naquele ambiente familiar e aconchegante que eles ouviram, e se lançaram a fazer a mesma atividade. E hoje há muitos deles em atividade. Com a nossa saída na igreja de Araraquara, com certeza eles sentiram muito. Agora, eu não sei se eles sentiram muito. Nós sentimos muito de tê-los deixado. São alguns dos que hoje estão lá, alguns dos meninos, por exemplo, que tocam, hoje nós os vimos nascer. Evangelizávamos a sua mãe quando eles ainda estavam na barriga delas. E hoje vê-los participando do trabalho é uma alegria muito grande. E nós sentimos de fato que o Senhor nos tirou na época certa, no momento certo. Estão sentadas ali duas irmãzinhas lá de Araraquara, muito queridas, e uma delas, a Cleusa, é o primeiro fruto da igreja em Araraquara há 24 anos atrás. Ela foi evangelizada, e o dia que nós chegamos na casa dela, estávamos descendo a rua, e ela estava varrendo a calçada da casa dela, e conversou com a vizinha, e ela viu uns crentes descendo. É verdade que a gente não estava manga de camisa branca, com gravata e tudo, mas ela percebeu que eram os crentes, né? E ela falou para a vizinha, deixa eu terminar logo de varrer isso aqui antes dos crentes chegarem. Mas Deus mandou mais sujeira do que ela tinha condição de tirar da frente da casa, e nós fizemos contato com ela, evangelizamos, ela creu em Cristo, e sua família hoje também confessa a sua fé no Senhor Jesus. Depois da nossa saída, muitos dos nossos irmãos que diziam, o Davi e a Rosana fazem, bom, agora não tem mais o Davi e a Rosana para fazer, então eles arregaçaram as mangas e participaram, e hoje é gostoso. Periodicamente nós temos ido a Araraquara, eles ainda nos querem, apesar de tudo que nós fizemos lá, e eles nos convidam periodicamente, especialmente para o encontro de casais, que é feito uma vez por mês, e nós podemos vê-los ali, revê-los, abraçar e vê-los ativos na obra do Senhor, e uma igreja que cresceu muito, principalmente depois da nossa saída. Isso nos alegra bastante. Mas nós chegamos em Ribeirão Preto, e na época nós começamos a nos reunir com a igreja que nos recomendou, chamamos a liderança, da qual nós não fazíamos parte da liderança, mas comunicamos os irmãos que nós íamos ficar um tempo reunidos com eles, e que depois de algum tempo, a razão da nossa mudança para Ribeirão Preto seria iniciar uma terceira igreja que se reúne segundo os princípios neotestamentários. A igreja que nos recomendou e com quem nós voltávamos a nos reunir foi a primeira igreja. Existe uma outra igreja no bairro Geraldo de Carvalho, e nós nos propomos a iniciar um terceiro trabalho lá em Ribeirão. O primeiro ano e meio nós nos reunimos com eles, e nós dissemos aos irmãos que iríamos continuar nos dedicando muito ao trabalho de evangelismo, e nós gostaríamos que os novos convertidos fossem batizados e integrados à igreja nos Campos Elíseos, e se quando nós nos separássemos dessa igreja, iniciando um outro trabalho, eles quisessem se reunir conosco, muito bem. Se eles quisessem permanecer na igreja dos Campos Elíseos, muito bem também. Mas o nosso desejo é que houvesse uma comunhão grande entre as duas igrejas, e por essa razão os novos convertidos seriam batizados e integrados na igreja dos Campos Elíseos. De fato, 1 ano e meio passou, e nós vimos a direção do Senhor para iniciar um outro trabalho. 1 ano e meio atrás, então, depois de estar reunidos 1 ano e meio com a igreja nos Campos Elíseos, então já faz 3 anos que nós estamos de volta a Ribeirão Preto, nós nos separamos de forma amigável e em plena comunhão com a igreja nos Campos Elíseos, com a qual ainda temos muito contato.
e começamos um trabalho numa casa alugada lá em Ribeirão Preto. Esse 1 ano e meio, a casa ficou pequena. O Jabesmar esteve lá, o seu Walter esteve lá, o irmão Jairo esteve lá também. Nós tínhamos a casa, tínhamos uma edícula, e o antigo proprietário, ele tinha fechado o quintal, colocado o telhado, e o quintal era o lugar onde cabiam aproximadamente umas 50 cadeiras, bem apertadinhas, né? 40 para ficar tranquilo, 50 bem apertadinhas, e já entrava um pouco na nossa cozinha, e quando tinha muita gente no escritório e na outra sala, ficava a gente só escutando, né? A última escola dominical que nós fizemos nesse espaço bem reduzido, com um lugar para 50 cadeiras, nós éramos 84 pessoas. Então, obviamente, não tinha mais cadeira e não tinha nem espaço para colocar cadeira e tinha gente sentado no chão. E nós demos muitas graças ao Senhor por aquela necessidade de sentar no chão para ouvir a palavra do Senhor. Estávamos orando para que o Senhor nos desse um local mais amplo. Procuramos alguns salões. E quando a gente acha um salão comercial, caberia umas 100, 150 pessoas, o aluguel é muito puxado. Mas existe o salão e um banheiro, ou no máximo 2 banheiros. Mas nosso sistema de trabalhar, especialmente a escola dominical, com classes para faixas etárias, nós precisaríamos de mais ambientes. Estávamos orando em face desse problema bom, mas não deixa de ser um problema, que tinha que ser resolvido. E o Senhor resolveu. Um irmão lá de Ribeirão Preto, da Igreja dos Campos Elíseos, foi transferido do seu trabalho secular para Passos. E ele tem uma casa grande lá em Ribeirão, e um dia ele veio nos visitar e ele ofereceu a casa para nós morarmos e para nós nos reunirmos. A casa tem o dobro das instalações onde nós morávamos e nos reuníamos, aquela casinha que os irmãos foram, casa tem o dobro dos cômodos, para nós pagarmos um pouquinho mais do que a metade do aluguel que nós pagávamos lá. Então foi bênção em todos os sentidos. A garagem dessa casa, vocês vão ver nos slides, ela tem 13 metros de comprimento, cabe 3 carros assim, um após o outro, e ainda sobra um espacinho. Ela não é muito larga, tem 3,20 metros de largura, mas os 13 metros de comprimento permitem que nós coloquemos hoje 75 cadeiras, e na escola dominical elas ficam todas tomadas, graças a Deus. Agora nós temos trabalhado, e o Senhor tem nos orientado, cremos nisso, o Senhor tem direcionado para que o trabalho seja feito cumprindo o ID. Talvez alguém não concorde com as palavras que eu vou dizer, mas eu gostaria que vocês avaliassem o efeito que as nossas reuniões de evangelismo domingo à noite têm causado. Nós estamos dizendo para os descrentes, vinde, quando a ordem que nós recebemos foi ide. Nós temos procurado cumprir o ide literalmente, ir na casa das pessoas. Agora, numa cidade grande como Ribeirão Preto, com mais de 700 mil habitantes, bater de porta em porta não dá resultado. Inclusive porque muitos moram hoje em condomínios, ou residenciais, ou com casas, ou condomínios de apartamentos. E isso não vai permitir que nós nem tenhamos acesso a eles. Mas pensem nisso, avaliem, meçam o efeito disso. A estratégia que tem sido usada para evangelismo é amizade. Essa estratégia permite-nos entrar em condomínios fechados, residenciais ou prediais, permite que nós tenhamos acesso a pessoas que nós nunca conheceríamos, nunca teríamos acesso, porque um amigo nos indicou, ou está indo na casa dele fazer o estudo. Vocês vão ver nos slides, muitos grupos de evangelismo e de discipulado têm sido feitos, não no local onde nós nos reunimos, mas nas casas das pessoas. E eu creio que não é só a questão de cumprir literalmente o ID,
mas é questão de nós realmente procurarmos os que estão perdidos. Agora, um outro problema. Toda vez que eu estudei os dons espirituais, algumas vezes até ministrando estudos nesta área, eu nunca percebi que o meu dom era evangelismo. Mas a mesma Bíblia que me ensinou que provavelmente eu não tenha o dom de evangelista, a mesma Bíblia diz: faze a obra de um evangelista. E essas palavras foram endereçadas a alguém que não tinha o dom de evangelista. E foi dada uma ordem a ele. E o Senhor tem aberto os nossos olhos para ir ao encontro dos perdidos. E quando Deus nos leva e nos dá essa convicção, Ele abre portas que nós ficamos admirados do que Ele está fazendo. Vocês vão ver fotos de alguns grupos de evangelismo. Entre todos os membros da igreja que estão participando disso, não chegamos ainda a ter 100% dos membros envolvidos em algum serviço, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos muito satisfeitos com o que Deus tem feito e a visão que Ele tem passado à igreja. Muitos crentes têm sido evangelizados dessa forma e têm aberto o seu grupo de evangelismo na casa de um amigo. Nós temos uma lista de oração e a igreja está orando pelos que estão sendo evangelizados, aproximadamente 15 grupos de evangelismo espalhados pela cidade. É muito pouco pelo que nós temos, pelo potencial que a cidade representa, mas é muito pelo que está sendo feito e Deus nos tem despertado para isso. Depois de evangelizados, eles são discipulados nos grupos também. E só depois de batizados é que são integrados à igreja. Se a gente perceber que quando ele está sendo evangelizado, ele está querendo ir em alguma igreja evangélica, aí a gente convida para a nossa. Mas caso contrário, a nossa preocupação não é trazê-los para a igreja. A nossa preocupação é evangelizá-los. E depois de discipulados, sim, integrá-los à igreja. Dá para colocar os slides, por favor? Essa é a garagem da nossa casa, onde nós nos reunimos. A membro mais bonita da igreja está sentada aqui no primeiro banco. A membro, falei, não o membro. Esse é o William, que está reunido conosco, filho do nosso irmão Nilo, está reunido conosco. Ele estava dirigindo uma escola dominical e cantando com as crianças. A Rosana está no teclado, o Rafael está no violão. Aí também uma escola dominical. Pode passar. É uma garagem, né? Improvisado, mas tem sido o local. Essa é a classe das crianças. Nossa Norinha, esposa do Jonatas, uma professora, nossa cunhada, irmã da Rosana, Edna, professora. Essa é a classe dos jovens. Por falta de espaço, eles fazem a classe na nossa sala ainda, né? Aí a classe dos adultos. Nós fazemos reuniões de homens no terceiro sábado de cada mês, homens e mulheres separados. Enxergamos a necessidade que homens têm de tratar alguns assuntos separados das mulheres e fazemos isso um sábado por mês. Aí estão as irmãs na garagem. Esse é um grupo de oração. A Ribeirão Preto a gente sofre com o problema do trânsito também. Para quem trabalha no centro da cidade, por exemplo, quarta-feira, 6 horas da tarde, sair do seu serviço, ir para casa, tomar um banho, jantar e voltar na casa de oração, isso é impraticável, não vai chegar antes das 8h30, 9 horas da noite. Então o que nós fizemos? 4 grupos de oração e estudo bíblico na cidade, em bairros onde estão residindo os membros. Cada grupo se reúne para orar, para estudar a palavra de Deus, e adotamos o mesmo assunto nos 4 grupos. Nosso irmão Marcos Morazotti, que está reunindo conosco, coordena um grupo, o Jonatas, meu filho, coordena outro, Rafael, meu filho, coordena outro, o irmão Lorival. Eu fiquei de step, porque se um deles tem algum problema, então eu cubro o grupo que eles estão com dificuldade. E com isso nós temos tido uma frequência
4 grupos entre 8 a 10 participantes. É mais até do que o número de membros que nós temos atualmente. Alguns que já professam a fé, mas não foram batizados ainda, participam desses grupos de oração e estão lá aprendendo o valor e a importância da oração e do estudo bíblico também em grupo. Esse é um grupo de evangelismo, nos reunimos de forma muito informal, tem um bolinho ali, uma Coca-Cola também, né? Então, entre um pedacinho de bolo, um copinho de Coca-Cola, a gente vai fazendo também um social para mostrar que crente também gosta de comer e como come. Beber não bebe, mas come. Beber bebe Coca-Cola também, né? Pode passar. Esse é outro grupo de... Nós temos ajudado as igrejas de Araraquara, Américo Brasiliense, 2 igrejas que Deus nos deu o privilégio de iniciarmos o trabalho nessas cidades, e a igreja em São Carlos também. Eles têm se reunido uma vez por mês para encontros de casais, e nós estamos dando estudos para eles ali. Tivemos o prazer também de visitar Maturéia. Cadê Otávio? Está lá atrás, Otávio. E conhecemos o trabalho em Maturéia. O Otávio e a Edna já conhecíamos, né? Tivemos o privilégio de conhecer aí a igreja. E foi realizado ali em Maturéia um congresso das nossas igrejas. Nossos é maneira carinhosa, né, de dizer. Igrejas que se reúnem como nós, lá no Nordeste. E o encontro foi lá em Maturéia, num hotel rústico, uma estrada... Como é que podia dizer, Otávio? Perto de um sítio, né? Mais ou menos ali. E foi um local muito gostoso, ali onde nós nos reunimos e passamos alguns dias estudando a palavra do Senhor e tendo comunhão uns com os outros também. As fotos não ficaram tão claras, aí o grupo... Esse hotel aí é uma construção, mais de 250 anos, foi feito pelos escravos e foi remodelado e readaptado, né, transformado num hotel, e foi o local que o Otávio separou para a gente nos reunir lá, e foi um local muito, muito agradável mesmo, na frente de um açude. Depois visitamos Recife e participamos de um trabalho que os irmãos de Recife estão fazendo num assentamento próximo lá de Recife. Eles vão nesse local, não há recurso nenhum, e eles oferecem corte de cabelo, orientação e remédios também gratuitos. Pode passar. E fazem uma entrevista para ver a situação financeira, social, econômica dos moradores daquele assentamento, para, através desse contato, poder evangelizá-los também. E nós participamos com eles. Ali é o casal, Jonathan e a Viviane, e aqui os irmãos da igreja em Recife, com os quais nós tivemos o prazer de estar uns dias juntos também. Pode passar? Só, né? Muito bem. Queria finalizar pedindo as orações dos irmãos. Há muito o que fazer. Eu falei de todas as noites estudo. O Marcos está fazendo um estudo, um grupo, das 7 às 8 numa noite na semana, e às 8 ele tem que terminar e ir para outra casa 8h30, e ele tem um segundo grupo de evangelismo. Nós fazemos a mesma coisa na segunda-feira. Temos um estudo das 7 às 8 e das 8h30 até às 10 horas da noite em outro lugar. Deus tem aberto tantas portas de evangelismo, mas tantas portas, e finalmente nós achamos que era a direção do Senhor deixar completamente as aulas de química e parar de ensinar química para quem vai para o inferno, para poder ensinar a palavra de Deus e dar a oportunidade das pessoas escolherem o céu. E já faz alguns anos que estamos fazendo isso. O Senhor nos tem dado muito prazer em segui-lo e servi-lo. E apesar de nós, Ele continua fazendo a sua obra lá em Ribeirão Preto. Apreciaríamos muito as orações de vocês a nosso favor, Davi e Rosana, lá em Ribeirão. Ok? Obrigado. Muito obrigado, irmão Davi. Realmente é entusiasmador estar ali naquele lugar com os nossos irmãos Rosana e Davi. Tivemos a oportunidade de passar por lá também.
e ver como Deus está abençoando. E eu creio que nós acabamos de ter aqui uma pequena aula de como trabalhar no evangelismo. Eu acho que foi exatamente aquilo que precisávamos ouvir. E aqui em Vila Clementina eu tenho batido muito na ideia de que nós temos que ir para fora. Nós temos que ir nas casas, temos que alcançar as pessoas lá fora, porque para vir para dentro é difícil. Eu falei que nós distribuímos 5.000 Evangelhos de São João com uma cartinha muito bem feita e convidando para cá. Eu sei que muitas dessas cartas, desses evangelhos, estão nas casas das pessoas. Começaram a ser distribuídas desde o templo lá em Vila Clementino, por toda essa redondeza, e vão aparecendo as pessoas, mas nós temos que ir. E essa colocação da amizade é fundamental. Esse evangelismo através de amizade é muito bom, e nós pusemos em prática isso há muitos anos atrás, quando nós trabalhávamos na Mercedes-Benz. E andamos evangelizando nas casas pessoas da alta sociedade, Santo André e São Bernardo, por causa do relacionamento da nossa posição na Mercedes com a sociedade. E tivemos vários convertidos. Eu levava o filme de Moody lá na casa, eu com minha esposa, e evangelizávamos, e saía discussão, e vários se converteram por causa desse trabalho. Nós temos é que ir lá, através de amizades, entrar nas casas, para que Deus possa reproduzir. E quando o Davi estava falando, eu estava sentadinho ali, e lembrando do princípio da igreja, depois que o Senhor foi para o céu. O trabalho que aqueles discípulos fizeram foi exatamente esse. Eles iam de casa em... Não está escrito lá? Minha Bíblia acho que não mudou ainda, está lá. Iam de casa em casa. Então eu agradeço a Deus por esse relatório, que foi um ministério de evangelismo muito importante, para a gente levar como exemplo para trabalharmos dessa forma nas igrejas. Não importa que alcançamos só um, depois só outro, esse vai trazer outro vai trazer... Cadeia de multiplicação, como dizia lá em Atos. Os crentes se multiplicavam nesta forma. Amém? Nosso irmão Genaí. Agora, vem devagar, que o templo não sei se está muito firme, viu? Não sei se ele aguenta o peso. Esse é outro querido irmão, a gente estima muito, que trabalha lá do outro lado do Brasil. O pasto lá deve ser bom, hein? Lá do outro lado do Brasil, lá nos ribeirinhos do Rio, às vezes eu fico à vontade de mandar para lá e ficar uns 2 meses andando de barco lá, pescando peixe. Peixe para Cristo. E o Genair vai trazer o seu relatório para nós. 15 minutinhos, Genair. Dá. Obrigado. Boa tarde para todos. Confesso que muitos cumprimentei, mas a gente não conhecia. E muito bom estar com vocês aqui, encontrando alguns que já conhecemos e conhecendo aqueles que não conhecíamos, né? Trago um abraço da minha esposa, Carla Patrícia. Estamos lá no Amazonas, casados já agora em agosto, fez 17 anos, estamos ali servindo o Senhor. Mas esse ano de 2014 foi um ano marcante também, que em agosto desse ano fez 20 anos que eu fui morar ali no Amazonas, né? Com 17 anos de idade, já funcionário de uma concessionária do Fiat, indo para Belo Horizonte várias vezes e assim por diante. Saiu uma proposta para trabalhar no Amazonas. Fui contratado direto. E eu falei para o meu pai, pai, eu só vou para o Amazonas se lá de fato tiver uma igreja. E para encorajamento dos irmãos, o livro da ID foi fundamental, porque naquele tempo... mudou agora, né, a colocação dos obreiros, mas eram colocados por estados, né? Estado do Amazonas, tantas igrejas, Acre e assim por diante, né? E eu peguei o estado do Amazonas, tinha lá uma igreja naquele tempo, né? Então, a proposta era irrecusável, né? Altíssimo salário, eu com 17 anos e assim por diante, mas na época foi fundamental, porque eu tinha falado para o meu pai, se não tivesse em nenhuma igreja, eu não iria aceitar o serviço, né? E Deus, de fato, usou, de fato, a ID, né? Para poder colocar lá. Então,
Estamos lá servindo o Senhor. Deixei com 3 anos que estava lá em Manaus. Deixamos a Fiat, entendendo o chamado de Deus de uma forma muito clara. E começamos a servir a Deus num bairro chamado Cidade de Deus. Alguns aqui já conhecem a história. E esse lugar era um local tipo de uma invasão. E as pessoas, de fato, começaram a ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e começaram, de fato, vir de casa. Não tinha energia elétrica lá, que era um local muito precário, sem nenhuma infraestrutura. Eles vinham de casa trazendo o seu banquinho e assim por diante. E as pessoas foram se convertendo, foram, de fato, sendo batizadas. E hoje temos ali uma igreja de Deus estabelecida naquele bairro chamado Cidade de Deus. Colocamos aqui algumas fotos. Aqui está os 2 rios, o Rio Negro e o Rio Solimões. De fato, é obra da criação de Deus, essa beleza. Pode passar, por favor. Então, coloquei alguns dados aqui para os irmãos terem noção. O estado do Amazonas, como todos sabem, né, é o maior estado da federação, com 62 municípios. Municípios com mais de 100 mil habitantes. Não tem nenhuma igreja dos nossos princípios. Tem vários crentes de várias denominações, mas nós prezamos, né, uma doutrina, prezamos de fato o que a palavra de Deus aplica, e dos nossos princípios nesse estado todo tem Manaus e apenas Novo Aripuanã. Tem pessoas salvas, não tenho dúvida disso. Estou falando dos nossos princípios, né, igrejas co-irmãs, só 2 igrejas que é Manaus e Novo Aripuanã. Pode passar, por favor. Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. Às vezes as pessoas pensam, mas lá na floresta, né? Mas tem uma cidade grande, gente, a cidade desenvolvida, né? É a 7ª maior cidade do país. Pode passar, por favor. Então aqui está, só um mapa. Eu agradeço até o Roger e a Rosana que esteve lá, né? Tiraram foto esse ano. Então, aproveitamos as fotos deles. Então lá em casa, lá em cima está a nossa casa, na cidade de Manaus. Ali onde fica a nossa casa, fica 4 quilômetros lá, lugar onde nós moramos, onde tem a Igreja de Deus, se reúne ali na Cidade de Deus. E esse é o percurso que fazemos. Pegamos a balsa, como está lá, atravessamos esse lugar chamado Careiro, onde atravessa aquele encontro daqueles 2 rios. E nós temos um trabalho chamado Bom Jesus, onde já tem uma casa de oração, que dia 12, agora, amanhã, o Alexandre está aqui. O Alexandre, quando morava lá, foi a primeira reunião que fizemos nesse lugar, lá em Bom Jesus, há 10 anos atrás. O tempo voa, né? E nesse lugar nós começamos a pregar o Evangelho praticamente, literalmente, no meio da floresta. Tem uma estrada, com os moradores que moram à beira dessa estrada, e são pessoas que vivem da caça, vivem da pesca, pessoas que vivem mesmo da floresta. E nesse lugar, como tem pessoas, como tem crianças, existem escolas. E além de nós poder pregar o Evangelho para essas pessoas, nessa comunidade, que chama Bom Jesus, Deus abriu porta nessas 3 escolas. Maria de Lourdes, Maria Mercedes, e aqui embaixo, uma escola que está aqui meio apagada, chama Aureliana Alves de Lima. Por semana, temos esse trabalho toda sexta-feira. São mais de 600 alunos que ouvem o Evangelho do Senhor Jesus toda semana. Nós pedimos que os irmãos estejam orando por isso. Eu saio de casa de madrugada, atravesso a balsa. Primeira escola, essa Maria Mercedes. 8 horas da manhã. 9h15, Aureliana Alves de Lima. Aí eu almoço aqui na casa dos meus pais, que vocês vão ver daqui a pouco. Aí eu volto de novo para aquela escola Maria Mercedes, para um outro turno de jovens, depois dos 15 anos, de 15 a 25. Aí vou na escola Maria de Lourdes. Depois termino nessa escola Aureliana Alves de Lima, às 3h15 da tarde. E à noite tem aqui a reunião, aqui na Casa de Oração, aqui em Bom Jesus. Então, é um percurso que vai, que volta, que vai, que volta nessas 3 escolas, porque é dispendioso, o tempo é muito grande que gasta para ficar lá. Então, temos um dia na semana para poder fazer esse trabalho. Então, são 5 palestras que é dada na sexta-feira. Palestra no máximo de 20 minutos. Então, a gente não quer falar muito para os alunos, eles não se cansar, para eles, de fato, ter vontade de escutar de novo, né? Pode passar. Aqui é a Casa de Oração lá em Manaus, pode passar.
aqui durante o dia, aqui o pessoal à noite. Graças a Deus, louvamos a Deus que várias pessoas têm chegado para ouvir. Pode passar. Mais reuniões. Esse aqui é um trabalho chamado A Voz do Evangelho. Na mesma época que começou o programa, esse trabalho lá em Bom Jesus, que eu estava falando anteriormente, começamos esse trabalho aqui através do Sr. Jaime Crawford. Deu a ideia de pregar o Evangelho em alto-falantes em cima da casa de oração lá em Manaus. Parece uma coisa do outro mundo, né? Os vizinhos, aquele grito, aquele barulho, mas lá no Amazonas ainda está funcionando, né? Então, durante a semana, não fazemos no fim de semana, porque as pessoas estão em casa, querem descansar mais, né? Então, usamos esse trabalho durante a semana, 15 minutos. Esse trabalho é feito. Começou a fazer de manhã, o povo começou a reclamar. Ah, não queremos porque isso aí está perturbando, alguém trabalha de noite. Passamos 2 horas da tarde. Um dia estava lá terminando 2 horas da tarde, o programa, chegou uma senhora desesperada e ela falou, olha, eu quero falar com o senhor que ninguém aguenta mais esse barulho, porque as crianças da escola, na creche, não estão podendo dormir. Eu falei, dona, senhora, a prefeitura dá até às 4 horas da tarde, então nós vamos fazer às 3 horas. Ela falou, não, então tá. Aí ela foi baixando o tom, ofereci um copo d'água para ela, ela falou assim, olha, nós gostamos da programação, só que os alunos precisam dormir. Então, adequamos o horário para as 3 horas. E depois que começou às 3 horas, já tem mais ou menos uns 7 anos, nunca teve nenhuma mais reclamação. Graças a Deus, né? Então, tem sido uma forma de poder levar o Evangelho lá, nesse lugar, aí está a voz do Evangelho. Isso aí vai longe, porque Manaus é cheio de altos e baixos, porque tem muitos rios, então o vento leva, né? No dia da eleição, estava no colégio lá, mas a minha esposa votando, né? E um senhorzinho falou assim, olha, eu quero falar para o senhor que eu escuto a voz que vocês tocam lá e eu gosto muito daquelas mensagens. E a gente usa muitas mensagens do Sr. Luiz Soares, que embora já está com Cristo, mas a voz dele ainda fala, né? Então são mensagens, são vários CDs, de 60 e poucas mensagens em cada CD, e muitas vezes nós ouvimos o Sr. Luiz Soares ali. Então, Manaus não tem só onça, não tem só bicho, mas também tem coisa boa, gente. Pode passar, por favor. Esse é um Teatro Amazonas famoso. Essa é a ponte que foi construída, também uma ponte muito grande, de 3,5 km. Pode passar. Esse é um trabalho que fazemos de evangelização nos navios. Como nós não temos possibilidade de chegar em todas as cidades do estado, nós entregamos, quando temos Evangelho de João, quando não temos outro tipo de folheto, entregamos nesses navios. Inclusive, esse irmão que está aí foi um irmão daqui de São Paulo, irmão do irmão Zé Cota, estava nos visitando lá, o irmão Darcy, estava até na UTI, passou mais de mês na UTI, né? Ainda está na UTI? Pois é. E ele esteve lá conosco, ele teve o privilégio de estar lá. Gente, esses aqui são os navios que o pessoal viaja lá no Amazonas. São redes que ninguém respeita ninguém, né? É homem, mulher, menino, tudo misturado nessas redes lá, nesse tipo de embarcação aí. E temos feito essa distribuição de literatura, oferecendo um curso bíblico, o que a Bíblia ensina. Várias pessoas já fizeram esse curso no estado, várias pessoas lá em Manaus também fazemos isso nos terminais de ônibus, oferecendo curso bíblico. E quantas vezes pessoas têm sido atraídas ao Evangelho através desse estudo bíblico? O que a Bíblia ensina, que hoje está na responsabilidade do Roger e da Rosana. Está aqui o Porto da Balsa, onde nós atravessamos para pregar o Evangelho lá fora de Manaus. Pode passar, por favor. Essa é a balsa que nós pegamos. Essa balsa aí é o seguinte, ela vai quando está cheio de gente. Quando não tem gente, ela fica esperando encher. Então, não é como aqui no Sudeste, que as coisas têm tudo as suas ordens, né? Então, isso aí é a cidadezinha do Porto, onde a balsa faz o desembarque. Aqui é a estrada que vai lá para Bom Jesus. Nessa época estava tudo alagado. Pode passar, por favor. Aqui é a estrada, mais casas. Isso aqui é a estrada que a maioria do povo que reúne lá na casinha de oração lá em Bom Jesus mora nessa estrada. Lá é a casa dos meus pais, que meus pais foram de Goiás para lá depois que o meu irmão faleceu. Já faz 7 anos que eles estão lá ajudando no trabalho. E a maioria das pessoas que reúne lá conosco
Elas moram nessa beira dessa estrada. Pode passar, por favor? Aqui foi a primeira reunião que nós começamos lá nessa vilazinha. A primeira foi 10 anos atrás, como já falei anteriormente, mas depois mudamos lá para essa vila, debaixo da árvore, e pode passar. E hoje já tem essa casa de oração, e onde a gente louva a Deus as pessoas estão ali ouvindo o Evangelho. Pode passar? São pessoas moradores lá do local, são pessoas simples, humildes. Eles sentam em casa, isso é a reunião que estávamos fazendo. Senta nos baldes, senta no chão. Esse é os moradores. Essa senhora foi a primeira convertida lá do ramal. E interessante, quando o Evangelho a pessoa recebe o Evangelho, transforma, que essa mulher aí, tendo acabado de receber o Senhor Jesus como Salvador, ela ganhou outra pessoa a Cristo. Ela levou o Evangelho. Isso é a família dela. Isso é a caça do povo, isso aí é um bicho do mato, né? É o que o povo come para lá, pode passar. Tatu. Então, essas são as 3 escolas que já falamos anteriormente, onde contamos com as orações dos irmãos para que esses alunos, já pensou? 600 alunos, mais de 600 alunos matriculados toda semana ouvindo o Evangelho. Sabe como é? Pode passar mais uma vez, como vai ser. Eles ficam nessa posição, em pé, literalmente em pé, ouvindo. Olha aí, tem menino com virado o pescoço, ouvindo o Evangelho. Pode passar. Essa é outra escola. Está vendo que tem turma pequena, turma maiores, mais outra. Esse aí é outra escola também, de maioria de jovens. Mais outra. A quantidade de crianças, que isso não é uma vez por mês. Nós gostaríamos de mencionar para os irmãos, é que isso é feito semanalmente. A palavra de Deus chegando no coração desses alunos. Mais outro, por favor. Isso aqui é o seguinte, só volta ali um pouquinho, falando acerca desse assunto. Quando tem uma programação da escola, Dia das Mães, que tem um evento na escola, Dia dos Pais, uma formatura, a professora quer, as diretoras querem, que sempre a prioridade é a palavra de Deus. Interessante isso. Então, além de todos os alunos, de manhã, de tarde, de turnos diferentes, serem alcançados pela palavra de Deus, os pais, os irmãos, as mães, também recebem a mesma mensagem, né? Pode passar, por favor. Sim, meus pais que estão ali ajudando no trabalho. Isso aqui foi a conferência que realizamos lá agora, mês passado. Donizete estava lá, né, tio Donizete? O Alvarenga também estava lá, ajudando. Isso é a nossa família, né? Isso aí é o nosso filho que está de listrado aí, que é fofinho igual o papai, né? Foi batizado, as 2 já são batizadas. E todos eles, graças a Deus, já professam o Senhor Jesus como Salvador. E nós agradecemos de coração pelo interesse dos irmãos aqui da região, pelo interesse dos irmãos em estar, de fato... Gostaria só de deixar um versículo que está aqui em 2 Coríntios 9:15, quando o apóstolo Paulo está mencionando as instruções ali para os irmãos em Corinto, aquilo que os irmãos deveriam fazer, depois ele termina, graças a Deus, pelo seu dom inefável. Todas as instruções que o apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos de Corinto, ele está terminando para eles lembrar o dom maior que eles tinham recebido do Senhor. Graças a Deus, pelo seu dom inefável. Agradecemos, irmãos. Obrigado. Muito obrigado, querido irmão Genaí. Um dia ele procurou um emprego que tinha um salário muito melhor do que ele ganhava. Mal sabia ele que Deus tinha um outro propósito, não é? E o resultado daquele chamado de Deus foi visto hoje aqui. Em vez de trabalhar na Fiat, ele trabalha na seara do Senhor. Eu acho que ele não está ganhando o mesmo salário que ele ganhava na Fiat. Mas ele ganhou muitas almas para Cristo ali, que vale muito mais que os cruzeiros. Eu estou com o cruzeiro na cabeça, que é do tempo passado, né? Existiu cruzeiro, não existiu, Gabriel? Você manipulava cruzeiro, né? Agora é real. Pois é. Mas que coisa linda, né? Eu fiquei muito feliz ouvindo o nosso irmão, vendo aquelas lindas
aquelas lindas plagas do Amazonas, coisa maravilhosa. E almas sendo salvas, quantos jovens, quantas crianças ouvindo o Evangelho. E às vezes a gente acha que faz muito por aqui nas grandes capitais, indo domingo lá, e às vezes nem a reunião da noite a gente vai para ouvir o Evangelho, para ouvir a pregação. Esses irmãos andam lá pelos lugares, enfim, viram a estrada, asfalto último tipo. Né? Viram a estação do metrô lá, viram as balsas, as redes, onde todo mundo dorme no mesmo lugar. É isso aí, e é por aí. Eu vou pedir ao nosso irmão Arlindo, que está lá no cantinho, lá no fundo, lá do Rio de Janeiro, para vir aqui. Eu quero que esse nosso querido irmão, que sempre colabora com a gente na ID, sempre escreve um artigozinho muito bom, e eu já não ouvi há muito tempo, e eu confesso que eu achei que era o pai do Arlindo que tinha chegado aqui hoje. Mas é ele mesmo. Brincadeira, Arlindo. Ele vai orar para nós, pedindo as bênçãos de Deus por esses 2 relatórios. Realmente, conheço o irmão Jairo desde 78, lá na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, numa grande concentração evangelística. Está aqui o nosso irmão Cláudio Balbino, e é com muita alegria que estamos. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, é com satisfação no coração que estamos aqui nesta casa do Senhor, apreciando estas mensagens, esses relatórios, e nós louvamos o Senhor pelo trabalho que o Senhor tem feito. Isto é obra do Teu Santo Espírito agindo no coração desses nossos queridos irmãos. Nós pedimos que o Senhor continue os abençoando. Nosso irmão Genair, lá em Manaus, que o Senhor fortaleça cada vez mais o trabalho que ele vem fazendo ali junto com aqueles irmãos. E nosso irmão também Davi, que o Senhor continue cada dia mais amparando o Teu servo, que almas sejam ganhas a cada dia para o engrandecimento do Teu reino. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Leve o nosso abraço para os irmãos lá do Rio.